Olá pessoal, aqui é Marisa Zanoni dos Santos, do canal Luz Alliance. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura da parte 4 do livro 2 dos Aliados da Humanidade. Hoje o relatório se chama Os Coletivos. As sociedades existem na comunidade maior em todos os níveis concebíveis de desenvolvimento social e espiritual. Isso varia de sociedades pré-agrícolas até impérios, coletivos e outros tipos de organizações estabelecidas entre mundos para a defesa mútua e comércio. Em todos os níveis dessa evolução, existem inúmeras expressões. No entanto, como já dissemos, existem várias regiões da galáxia inexploradas e escassamente povoadas, onde muitas sociedades vivem em segredo. E há muitas culturas que nunca foram descobertas. Em nosso discurso anterior, demos a analogia da galáxia sendo ligada por uma série de rotas, como um roteiro em seu mundo. Existem avenidas principais para viajar, existem avenidas secundárias para viajar e existem áreas onde não existem estradas. As impressões que gostaríamos de lhes dar sobre a comunidade maior não são relevantes para a sua posição no espaço e são mais descritivas nos ambientes que ainda estão próximos ao seu mundo. No entanto, seu campo de visão ainda é extremamente limitado e você não pode ver além dos planetas mais próximos, mesmo em seu sistema solar. Suas tentativas de comunicação por rádio são fúteis, porque ninguém usa esse tipo de tecnologia para comunicação interplanetária. A viagem no universo é bastante acelerada pelos seus padrões, mas ainda é muito lenta, dada a enormidade da paisagem física. Grandes impérios e coletivos só podem se estender onde estabeleceram uma infraestrutura próxima. Gerenciar postos avançados, distantes, é muito difícil logisticamente e tem outros riscos em relação à intervenção de outras raças, bem como problemas com jurisdições e disputas regionais. Por esta razão, em áreas escassamente povoadas da galáxia, os coletivos não serão encontrados. Mesmo os grandes impérios raramente enviam exploradores de recursos para essas regiões, pois são muito distantes e mesmo que descobertas possam ser feitas, os problemas logísticos no envio de suprimentos e no acesso a esses recursos são formidáveis. Para complicar ainda mais, em áreas mais populosas da galáxia, existem regras regionais de conduta. Portanto, as nações não são tão livres para se deslocar para qualquer lugar que desejem em suas explorações. Claro, não podemos esperar que a família humana entenda isso. Sua perspectiva atual é que o universo existe realmente para ser explorado e aproveitado em seu próprio benefício. Mas, infelizmente, vocês não são os primeiros a chegar lá. E existem muitas civilizações e impérios que são muito mais antigos do que qualquer coisa que a humanidade estabeleceu até agora na Terra. Guerras e grandes conflitos ocorrem no universo, mas são relativamente raros. Rebeliões e disputas internas são mais comuns, mas as guerras entre grandes nações e impérios no universo são muito mais raras do que você imagina. Não podemos falar por outras galáxias, pois nunca nos aventuramos lá, mas pelo que sabemos desta galáxia e de nossas próprias viagens, sabemos que essas coisas são bem verdadeiras. A humanidade ainda está descobrindo muitos segredos sobre a tecnologia e é aí que ela coloca a sua esperança e a sua promessa. No entanto,
Entre as nações mais avançadas, o poder da influência no ambiente mental é a área de influência muito maior. Pois, como dissemos, a tecnologia pode ser comprada e copiada. Não é aí que as vantagens reais serão encontradas. No entanto, os recursos são valiosos e, portanto, a destruição de ambientes naturais é geralmente vista com desfavor. Para preservar esses recursos e ambientes, a maioria dos exploradores de recursos, incluindo coletivos, tentará persuadir a raça nativa a fazer aliança com eles, ao invés de tentar ultrapassá-la pela força. Essa estratégia também é compreendida por muitas civilizações avançadas que aprenderam por meio de muitas tentativas e erros e por muitos períodos difíceis da história de seus mundos. À medida que as sociedades se tornam mais avançadas tecnologicamente, a necessidade de recursos é maior e a preservação dos recursos naturais torna-se uma ênfase maior. Em muitos casos, os mundos natais ultrapassaram os recursos de seus próprios planetas, até o ponto em que, nesses mundos, se tornaram estéreis e improdutivos. Isso evidencia porque seu mundo é visto com tanto interesse entre aquelas poucas raças, relativamente falando, que estão cientes de vocês. Biologicamente rico em recursos, estrategicamente importante e acessível a muitos dos coletivos que vivem nesta parte da galáxia, é um verdadeiro prêmio. A proximidade de áreas razoavelmente habitadas traz uma desvantagem e uma vantagem para vocês. A desvantagem, claro, é que seu mundo será reconhecido e estará ao alcance de coletivos que são apenas uma forma de estrutura social no universo. A vantagem para você, porém, é que seu mundo não pode ser conquistado, pois você vive em uma região que é governada por regras de conduta. Se o seu mundo existisse em uma parte muito remota da galáxia, onde tais regras de conduta não foram estabelecidas, então o seu mundo poderia ser tomado à força. Ele poderia ser tomado por exploradores de recursos, por piratas, por grandes estados-nação, por qualquer pessoa que pudesse ter acesso a ele e manter o controle e a autoridade. Portanto, o fato de você viver em uma parte mais, digamos, civilizada do universo, lhe dá algum grau de proteção. Nesta região onde também moramos, é ilegal que um novo mundo como o seu seja invadido sem a permissão da raça indígena. Isso significa que o seu mundo não pode se tornar parte de uma associação maior, a menos que a humanidade demonstre visivelmente que concorda com isso e que aceita intervenções. Porque a comunidade maior, especialmente a área em que você mora, é um ambiente muito competitivo e porque há muitos coletivos morando aqui. Eles tendem a se controlar e entrarão com ações judiciais uns contra os outros, se necessário, caso as regras básicas de conduta sejam violadas. Portanto, se um coletivo buscasse tomar este mundo pela força, seria combatido por outros coletivos que têm interesse neste mundo e por seus concorrentes em outros lugares, que manteriam este tipo de ação em xeque. Não podemos esperar que você esteja ciente dos detalhes de uma situação tão complexa, mas é importante que você saiba que o universo ao seu redor não é vazio e não é desprovido de vida. É importante que você saiba que o universo próximo às suas costas não é primitivo e desregulado. Isso o ajudará a entender como os coletivos que estão intervindo em seu mundo funcionam
e como eles podem ser neutralizados. Isso lhes dá certas vantagens que vocês devem aprender a reconhecer e a empregar em seu próprio nome. Existem outras partes do universo onde existem grandes impérios e eles estabelecem suas próprias regras, tendo poucos competidores em suas regiões. E há muitas outras áreas onde muitas nações se uniram em associação, sejam econômicas, políticas ou militares, ou todas as três, para o seu comércio e defesa mútuos. Eles são bastante comuns em áreas bem habitadas no universo. A região em que você vive, que abrange, pelos seus cálculos, uma área muito vasta, contém aproximadamente 5.000 estrelas. Chamamos isso de região, porém é assim que ela é delineada. Esta é uma parte muito pequena da galáxia, como vocês podem imaginar, mas bastante grande em termos de seus interesses e necessidades. Nesta região existem regras de conduta importantes. Vocês têm pequenos impérios, alguns dos quais vocês chamariam de ditaduras e alguns dos quais são mais democráticos por natureza. Vocês têm coletivos que são bastante poderosos, mas limitados em certas áreas de sua influência. Ainda dentro desta região, todas as áreas que são conectadas pelas principais vias de comércio são regidas por códigos e conselhos. Isso é para fornecer proteção e segurança e para garantir que a violência não irrompa e se transforme em uma guerra total. No entanto, esses órgãos diretivos supervisionam apenas as rotas comerciais, principalmente, e eles são apoiados por organizações de estados que pertencem a eles para seu próprio benefício e segurança mútuos. Algumas dessas organizações são mais fortes do que outras. Ainda assim, onde você tem poderes competitivos maiores, as regras de conduta são levadas muito a sério e aplicadas muito seriamente. Na região em que seu mundo existe, os coletivos não podem ter exércitos ou forças militares. Eles podem ter forças de segurança, no entanto, para sua própria defesa. Sendo instituições principalmente econômicas, eles procuram proteger seus interesses e suas vias de comércio com suas próprias forças. Mas eles não têm grandes exércitos, como você pode imaginar. Eles podem contratar forças de segurança quando viajarem em áreas consideradas inseguras para o comércio ou politicamente instáveis entre as nações residentes. Mas, essencialmente, os coletivos que gostaríamos de descrever agora não são potências militares. Eles são potências econômicas. Seu foco está no comércio, aquisição de recursos e construção de alianças entre mundos como o seu. Existem muitos coletivos funcionando na região em que seu mundo existe. Alguns desses coletivos estão centrados nesta região. Alguns têm centros em outros lugares e grandes estabelecimentos satélites aqui. É um fato interessante da vida que onde quer que existam coletivos e competem entre si, outras nações estabeleceram suas próprias defesas contra eles, de modo que os coletivos não podem intervir no comércio e assuntos internos desses mundos. Por estarmos falando de muitas nações dentro de uma região, muitas das quais têm seus próprios estabelecimentos militares, os coletivos devem obedecer a regras de conduta ou enfrentarão consequências muito graves. Estando sem armamento próprio significativo, eles devem utilizar negociações, diplomacia e influência como seus principais meios de realização. O que eu gostaria de falar a respeito, aqui antes no texto foi falado
que os coletivos, eles querem construir alianças entre mundos como o nosso, né? E é o ambiente mental, já foi falado várias vezes aqui, que é no ambiente mental que eles agem, né? Então, eu gostaria de fazer aqui uma ligação com, como a gente também já viu aqui as informações, é que a gente tem que estudar, né, o caminho do conhecimento, nos aprimorarmos espiritualmente falando. Então, vou levar vocês agora para o mundo astral. O mundo astral é onde a gente tem as nossas emoções. E o mundo mental, ele meio que controla o mundo astral. Então, quando a gente pensa diferente, a gente sabe como pensar nos assuntos, a gente entende as coisas, a gente reage de forma diferente, não é assim? A gente tem as emoções e se a gente tiver conhecimento de algumas coisas, a gente consegue se controlar melhor. Quando a gente não tem conhecimento, a gente recebe as informações de uma forma, né, as situações, a gente vê as situações de uma forma e reage pode reagir mais violentamente, ou então com raiva, ou então com muita tristeza. Então fica aquele altos e baixos de emoções. Então o que eu quero dizer é que quando a gente tem conhecimento, e o conhecimento está no intelecto, no campo mental, né, a gente consegue se controlar melhor, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. E com relação às alianças, eles fazem também no mundo astral. Quando a gente está em projeção astral, quando a gente está dormindo, o nosso corpo astral, ele sai do nosso corpo físico e visita outras realidades. E eles estão lá. Então eles fecham contratos com a gente individualmente. Eles levam a gente, aqui no livro diz que eles entram em contato com os poderosos, né, do mundo, os poderosos do planeta. Então eles levam essas pessoas até no campo astral, tá? Para que seja feita um contrato, para que sejam assinados os contratos. Então, eu não quero ligar uma coisa com a outra, né? Mas existe uma oração do Arcanjo Miguel de 21 dias que quebra todos os contratos. E a gente pode fazer, qualquer um pode fazer essa oração, está disponível na internet, procurem, pesquisem, se você quiser fazer, né? Procura, pesquisa e faça. É uma dica que eu dou, é importante. E a gente deve fazer. Vamos continuar a leitura, tá bom? Portanto, aqueles que você está encontrando no universo, neste momento, representam organizações altamente organizadas e muito hierárquicas, cuja função é a aquisição e o desenvolvimento de recursos. Os coletivos, em geral, são formados por uma série de raças que funcionam em diferentes níveis de autoridade e comando. Aqueles que realmente controlam os coletivos que estão funcionando em seu mundo provavelmente não foram encontrados por ninguém no mundo ainda. Vocês apenas reconheceram as classes de operárias que são criadas para servir em funções específicas. Embora sejam entidades biológicas, seus códigos biológicos, seu treinamento, sua educação e seu foco energético deram-lhes muito pouca individualidade e habilidades individuais de raciocínio e discernimento. Eles funcionam muito como uma mente coletiva. Eles são rigidamente controlados. Eles têm pouca e nenhuma liberdade pessoal. Suas áreas de atuação são muito específicas e executadas com eficiência impressionante. No entanto, os coletivos são inerentemente fracos, porque não são construídos sobre o que chamamos de conhecimento. Portanto, eles não têm a força do insight. Eles não são criativos em suas abordagens. Eles tendem a imitar um ao outro.
Eles confiam em sua estrutura, seus códigos de conduta e sua capacidade de manipular os pensamentos e sentimentos não apenas de seus membros, mas também das raças que procuram influenciar. Embora os coletivos sejam muito poderosos em certos aspectos, eles têm fraquezas inerentes. Ao longo da história, os coletivos tiveram grande dificuldade em manter o controle e a autoridade sobre suas populações residentes, porque compreendem muitos grupos raciais diferentes. As classes trabalhadoras são criadas para servir, mas mesmo elas têm certas qualidades que as classes dirigentes dos coletivos acham difíceis de administrar. Revoltas ocorreram e os coletivos sofreram grandes perdas como resultado. Eles são certamente imperfeitos, mas mais fundamentalmente, eles não são governados pelo conhecimento ou pelo poder do espírito. Isso significa que suas defesas podem ser penetradas, seus segredos podem ser descobertos, suas atividades podem ser reveladas, e seus enganos podem ser compreendidos por aqueles que são fortes com conhecimento e que são livres para ver, saber e agir. Outras nações em regiões como a sua lidam com os coletivos com muito cuidado e não lhes permitem qualquer tipo de penetração nos assuntos internos do seu mundo. Às vezes, os coletivos são vistos como um mal necessário para fornecer recursos essenciais que são necessários para esses mundos. Os coletivos têm grande habilidade nas áreas em que são fortes. E as nações que conseguiram interagir com eles com sucesso tiveram que manter uma distância significativa e ser extremamente discretas. Certamente, intervenções como a que está acontecendo em seu mundo não seriam permitidas por nenhuma raça que entendesse seus verdadeiros interesses e as realidades da vida no universo. O fato de a intervenção estar bem encaminhada em seu mundo demonstra que a humanidade não tem essa consciência e não tem a unidade ou coesão social para resistir e compensar intervenções injustificadas e indesejadas como esta. Só uma coisa, gente. Aqui no parágrafo, às vezes os coletivos são vistos como um mal necessário para fornecer recursos essenciais que são necessários para esses mundos. Eles vêm com promessas de tecnologia, né, e eles entregam até uma parte, né, do que eles oferecem, né? Uma parte da tecnologia do que eles têm. E o mundo acaba sendo mais rico, acaba sendo mais inteligente, né? Isso não significa que é sábio, mas que é inteligente, que a gente tem mais tecnologia do que a gente tinha antes. Então a gente ganha muito realmente, o mundo evolui muito, mas a gente tem que evoluir também espiritualmente. Essa é a questão. Não dá para evoluir somente tecnologicamente. E aí, o que eu achei interessante, que às vezes eles são vistos como um mal necessário, né? E tem uma frase que eu ouvi uma vez, né? E que eu acho excelente, assim, que às vezes a pessoa fala assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, muitas pessoas pensam que o diabo, que, né, dependendo das crenças, né, o demônio, que os extraterrestres, né? Então, assim, vocês vão saber o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, não importa o que aconteça, tudo está acontecendo de uma forma que é necessária ocorrer para que o mundo entre numa evolução, para que o mundo tenha evolução, se desenvolva, né? Então, eu acredito que é aquilo, a gente não pode entrar em desespero, a gente sabe que a gente tem uma tecnologia, que a gente pode usar essa tecnologia. Quando eles deixarem o nosso mundo, eles vão ser obrigados a deixar a tecnologia que eles entregaram aqui.
Então, nós temos sim que usar essa tecnologia para que nós sejamos autossuficientes, né? Lembra no livro 1, eles falavam muito disso, né? Eles vivem, sempre repetem, né? Que a gente precisa ser autossuficiente. Então, a gente precisa ser inteligente e utilizar essa tecnologia para nós sermos autossuficientes no nosso mundo. Né? Então, vamos prestar atenção no que eles estão dando para que a gente possa utilizar isso. Eu particularmente já tenho visto vários conteúdos de energia solar, que eu acho que todas as casas podem ter, né? E é uma coisa que é controlada pelo Estado, né? A gente precisa pagar para ter. Várias cidades no ano passado, acho que ou no comecinho desse ano, o Acre, se eu não me engano, teve um problema muito sério com energia elétrica, ficaram muitos dias sem energia elétrica, porque é controlado por né, por uma instituição, né, pelo governo. Agora, ou por uma estatal, ou por uma privada, né, mas se cada um tivesse dentro de casa a tecnologia da energia solar, ninguém fica sem energia solar, ninguém fica sem energia elétrica, né? Hoje em dia nós temos fogões elétricos, tudo é elétrico. Então, com energia solar a gente tem tudo dentro de casa, água quente, tudo mais, né? E outras coisas também, né? Existem para captação de água, por exemplo, nós temos a chuva. A gente não precisa, se a gente ficar mexendo muito no meio ambiente, a gente para de ter chuva, porque a gente mexe, né, desmata muita floresta, acaba não condensando, né? E acaba não formando as nuvens para ter chuva. A floresta, ela transpira, forma a água lá em cima para poder cair a chuva, né? E as nuvens, elas viajam, elas saem daquela região e levam aquela água até elas ficarem cheias, vamos falar assim, né? Cheia suficiente para a água cair em outra região. Então, todo o sistema funciona um lugar para manter o outro. Então, se a gente ficar desmatando muito, a gente fica sem chuva. Então, a gente não mexe muito no meio ambiente, a gente não mexe muito no planeta. A gente capta a água da chuva. E já existe tecnologia para isso também, para reaproveitar a água. Não reaproveitar, como eu vou dizer? Existe um sistema de tratamento de água residencial. Então, é um filtro que é enterrado embaixo da água, e a água que a gente usa na pia do banheiro, na pia da cozinha, mesmo até no banheiro, né? Ela é direcionada para esse filtro. Esse filtro ele trata a água, né? E devolve a água para da onde ela veio. Não vai reaproveitar ela, mas vai devolver. Vamos supor que exista um rio passando perto da casa da pessoa. Ela capta a água dali, faz o tratamento, né? Entra por uma estaçãozinha de tratamento dessa, a gente usa essa água dentro de casa, aí essa água da casa sai, passa por essa estaçãozinha de tratamento e devolve para o rio a água limpa. Então, assim, existem coisas que a gente tem que começar a pensar e fazer, né? Tomar as atitudes para sermos autossuficientes um a um. Da mesma forma que espiritualmente é coração a coração que a gente vai melhorando, é um por um mesmo, né? Um trabalhinho de formiguinha. Na parte aqui na 3D, vai ser casa por casa que a gente vai continuar, vai fazer isso. E aí, no final das contas, já tá bastante gente fazendo isso, e aí cada vez mais o ambiente vai ser, o meio ambiente vai ser preservado, a gente vai conseguir viver junto com o meio ambiente, né? Não precisa destruir para termos, né? A gente vai ter tudo e o meio ambiente vai ter tudo também para ele. E a gente vai cuidar do meio ambiente e o meio ambiente vai cuidar da gente. Então, essa é a ideia, eu acredito, né, dentro do que eu até hoje estudei. Eu sei que vai vir muito mais informação. E eu só me senti
como eu já tenho essa informação, senti na obrigação de passar para vocês, né? E com amor também. Vamos lá, continuar. Fomos informados de que existem grandes organizações econômicas que têm interesses em todo o mundo e que empregam diferentes nações e diferentes grupos a serviço dessas organizações. Talvez isso sirva então de exemplo, mas os coletivos não são muito maiores. Eles podem abranger centenas de mundos e estabelecimentos planetários e existir em vastas extensões do espaço. Eles podem ter um controle significativo e estão sempre interessados em obter novas lealdades e novos membros. Os coletivos são apenas uma forma de estrutura social no universo. Os coletivos variam entre si. Alguns são puramente econômicos e seculares em seu estabelecimento, enfoque, teoria e filosofia. Outros têm componentes religiosos. No entanto, ter componentes religiosos não significa que sejam de natureza religiosa. Simplesmente significa que parte de sua filosofia abrange espiritualidade. Em outro grau de consciência espiritual existente em seus membros e direciona a consciência espiritual ou interesse particularmente entre suas classes dominantes. No entanto, descobrimos com muito poucas exceções que os coletivos consideram sua própria sobrevivência e sua própria estrutura o único foco de sua devoção. Sua devoção é quase religiosa por natureza, embora suas organizações raramente o sejam. Se eles fossem fortes com conhecimento, eles não seriam coletivos. Fundamentalmente, um coletivo é diferente de um império por não ter um planeta natal de origem. É um grupo de planetas diferentes que se uniram, geralmente por meio da conquista e da persuasão, e se tornaram uma força econômica formidável. Enquanto um império é geralmente centrado em um mundo ou em uma região por uma raça, os coletivos são compostos de muitas raças diferentes. Nunca fomos capazes de penetrar a hierarquia de um coletivo e, portanto, não podemos falar sobre a composição de sua liderança em termos de sua origem racial. Mas sabemos que eles são diversos e que administram sua diversidade com um rígido código de ética e um controle hierárquico que você consideraria totalmente opressor. Certamente, não poderíamos viver em tal sociedade, embora, em nossos casos, estivéssemos muito perto de ter que fazer isso. A verdadeira democracia, como vocês a chamariam, existe no universo, mesmo em grandes manifestações, mas é muito mais rara do que você possa imaginar. E certamente, qualquer verdadeira democracia teria que se tornar muito forte em suas relações com a comunidade maior, muito cuidadosa para evitar, se possível, interações com coletivos e outros tipos agressivos de impérios. Não há nenhum império ou coletivo no universo que seja predominante. Há muita diversidade e vida. Há muita competição. E tem havido disputas de longa data entre certas nações. A tecnologia avançada é abundante em muitas sociedades. Portanto, as vantagens buscadas não são de natureza tecnológica. Embora algumas nações sejam mais ricas do que outras, as defesas se tornaram formidáveis no universo contra intrusões violentas. Aqui, novamente, os coletivos têm certos tipos de vantagens por não usarem a força. Eles não contam com a presença militar para atingir seus objetivos. Todos os mundos nativos existem na região de seu mundo ou nas proximidades.
Voltando. Todos os nossos mundos nativos existem na região de seu mundo ou nas proximidades. Todos nós tivemos que lidar com coletivos. Todos nós tivemos que lidar com exploradores de recursos de outras nações. Todos nós tivemos que aprender a proteger e assegurar a nossa liberdade e a nos tornar o mais autossuficiente possível. Em muitos casos, contando uns com os outros para obter recursos essenciais para a nossa sobrevivência e bem-estar. Isso aqui é o que eu estava falando, né, gente? A gente se tornar autossuficiente, um por um. E aí vai um ajudando o outro, com o que já tem, com os conhecimentos que tem, vai passando para frente, né? Vai fazendo. Olha, bom, vamos lá. Quanto mais autossuficiente um mundo pode se tornar e quanto mais pode sustentar essa autossuficiência, mais forte e independente será por natureza no universo. Frequentemente, as nações se tornam dependentes de coletivos porque exauriram seus recursos fundamentais e agora precisam depender do comércio para as coisas básicas de que precisam para viver. Isso, é claro, os torna extremamente vulneráveis à usurpação e, em muitos casos, eles próprios se tornam parte dos coletivos ou extremamente dependentes deles. Com a deterioração de seu ambiente natural e o rápido esgotamento de seus recursos essenciais, você está se movendo para uma posição de extrema vulnerabilidade e impotência no universo. Isso deve fazer parte de seu entendimento. Há pouca ou nenhuma consciência das realidades da vida, comércio e manipulação no universo entre seu povo, mesmo entre seus governos e líderes. Aprendemos muito com suas transmissões e muito com os invisíveis. Seu mundo, em muitos aspectos, tem problemas comuns à vida emergente e em desenvolvimento em todo o universo. Vocês têm um interesse inerente, então, em manter e sustentar os recursos fundamentais do seu mundo e em regenerar esses recursos com sucesso. Sem isso, os coletivos terão grande vantagem em seus incentivos. Sem isso, mesmo que vocês resistissem aos coletivos, acabariam por precisar do que eles têm a oferecer: matérias-primas, energia, produção de alimentos, tecnologia avançada. Todas essas coisas criam um estado de dependência, seja para um coletivo ou para muitos outros tipos de estados, nações e organizações que estão diretamente envolvidas no comércio. É evidente que o seu mundo estaria em grande desvantagem se você não pudesse negociar com sucesso exatamente as coisas de que precisa. Eventualmente, você teria que aceitar quaisquer termos apresentados a você. O resultado disso, então, se torna óbvio. Os invisíveis nos disseram, em resposta ao nosso primeiro conjunto de discursos, que muitas pessoas se sentem desamparadas e sem esperança ao encontrar todas essas coisas. Os invisíveis são os não vistos, tá? O grupo que cuida dos aliados, antes os chefes dos aliados, vamos dizer assim. Nós entendemos isso. Nós mesmos enfrentamos esses limites, com consequências muito graves, porque não nos preparamos a tempo. No entanto, como dissemos, e devemos continuar a enfatizar, a humanidade tem o poder e a habilidade para interromper a intervenção e prevenir futuras intervenções desse tipo. Você tem conhecimento inerente que vive dentro de você. Isso é o que queremos dizer com espiritualidade. Você tem poder individual e tecnologia suficientes para compensar o tipo de intervenção que está ocorrendo em seu mundo neste momento.
Você poderia expulsar a intervenção se tivesse vontade de fazê-lo, mas você deve aprender sobre a comunidade maior e você deve ser muito claro e sóbrio sobre o que está lidando neste momento. É por isso que nosso conselho é tão importante, se você puder recebê-lo. Parte do incentivo da intervenção é desencorajar aqueles que estão cientes de sua real natureza. Em outras palavras, para aqueles indivíduos que tomam conhecimento da intervenção, o foco dos visitantes então será desmoralizá-los e desencorajá-los, fazer com que se sintam fracos, desamparados e impotentes diante dela, para fazê-los pensar que estão sendo visitados por enormes potências com força ilimitada e que não têm absolutamente nenhuma possibilidade de resistir à persuasão dos visitantes ou de contrabalancear a presença dos visitantes no mundo. Isso é apenas parte da manipulação que está sendo perpetrada. Para aqueles que parecem cooperativos e receptivos, os gloriosos benefícios de colaborar com os visitantes serão enfatizados. Para aqueles que duvidam dessas coisas ou que não podem ser persuadidos, então o desânimo e a desmoralização serão a influência primária. Aqui, então, é necessário que você compreenda que sua própria sensação de fraqueza e desamparo não é apenas um produto da sua falta de autoconfiança, mas, na verdade, é parte da manipulação que está sendo lançada em seu ambiente mental. Entendemos que os governos do seu mundo incentivam suas populações a se sentirem fracas e dependentes da estrutura e da autoridade dos seus governos. Mas estamos falando de um tipo de influência maior e mais abrangente aqui. A humanidade sucumbirá porque foi persuadida a fazê-lo, ou porque foi desencorajada a resistir. Essas duas formas de manipulação com um objetivo comum. Portanto, você não deve perder a fé. Você deve aprender sobre a vida na comunidade maior. Você tem pontos fortes e tem pontos fracos. Os coletivos têm pontos fortes e pontos fracos. Sua posição no universo tem vantagens e desvantagens. Você também tem aliados que querem ver a liberdade humana protegida e que querem ver a humanidade emergir na comunidade maior como um mundo livre, unido e protegido. Apoiamos isso em todos os lugares, pois esta é a verdadeira inclinação espiritual. No universo em que você vive, existem forças formidáveis de oposição contra isso. No entanto, existem forças poderosas que mantêm a liberdade viva e a encorajam e nutrem onde quer que isso possa ser realizado. Portanto, entenda que se você se sentir fraco ou desamparado e oprimido, parte desse sentimento vem da própria intervenção, da manipulação mental. Aqui, você deve ganhar grande confiança na bondade inerente da humanidade e reconhecer o valor real da sua liberdade. Você nunca foi desafiado assim antes. Sua liberdade nunca foi desafiada como raça, como povo, como mundo como este antes. No entanto, todos os mundos podem pelo menos valorizar a possibilidade de liberdade e qualquer liberdade que possam ter neste momento. Tudo está em risco agora. É aqui que você encontra sua unidade comum. E é aqui que você cura seus conflitos e suas antigas animosidades entre si. Aqui você acerta suas contas, porque agora elas não importam. O que importa é a preservação da liberdade humana e a sua preeminência em seu próprio mundo. O que importa agora é a preservação dos recursos do seu mundo para sua própria sobrevivência e segurança no futuro. O que importa agora é que você reconheça a intervenção e tome as medidas necessárias para impedi-la e interrompê-la. Isso deve acontecer em todos os níveis de suas sociedades, no nível do governo, no nível da religião e no nível da vontade das pessoas comuns.
Existem grandes forças espirituais no mundo que conhecemos que apoiam e encorajam isso. No entanto, sua influência e suas vozes podem ser ofuscadas pelos efeitos da intervenção e pela ignorância das próprias pessoas. Em nossos mundos, emissários foram enviados para nos avisar sobre o perigo iminente que enfrentamos com a infiltração de potências estrangeiras em nossos mundos. Estávamos sendo seduzidos como vocês agora estão sendo seduzidos para se juntar aos benefícios mútuos do comércio. Aqueles de nós que eram céticos e aqueles de nós que resistiram a tal persuasão foram alienados de nossas sociedades e foram dissuadidos, desanimados e desmoralizados a tal ponto que não podíamos ter a voz governante, onde não podíamos representar a vontade do povo. Se o seu povo quer apenas pequenas bugigangas do universo, novos brinquedos tecnológicos para brincar, e você abriria a mão de sua liberdade e autonomia para isso, então certamente nossas palavras não serão suficientes. Mas a educação deve começar em algum lugar e deve atingir aquelas pessoas que já têm sensibilidade para a comunidade maior. Deve chegar às pessoas que valorizam a liberdade humana e não a consideram garantida. Devem atingir aquelas pessoas que já foram afetadas pela intervenção direta ou indiretamente. Deve começar em algum lugar. Você precisa saber que tem aliados na comunidade maior, mas também precisa saber que será a força e a cooperação humanas que irão virar a maré a seu favor. Não podemos intervir além de dar-lhe nosso conselho. Você deve compreender sem ambivalência e confusão a verdadeira natureza e o propósito da intervenção no mundo hoje. Neste momento, seus verdadeiros aliados não estão presentes no mundo. Eles não estão caminhando na superfície do seu mundo. Eles não estão morando em seu mundo. Eles não estão influenciando seus governos e pessoas em posições de poder. Eles não estão contactando seus sensitivos e seus médiums. Eles não estão tentando persuadir os religiosos em suas opiniões. Nós falamos por seus verdadeiros aliados. Nosso conselho é dar-lhes perspectiva, compreensão e sobriedade e ajudá-los a compensar as influências que estão sendo exercidas sobre vocês e o que os afetam há décadas. Vocês têm o poder de resistir. Vocês têm o poder de se unir. Vocês têm o poder de rejeitar essa influência. Os coletivos não acreditam que você vai resistir e, por isso, são menos cuidadosos no que talvez devessem influenciar você. Eles acham que este projeto será demorado, mas fácil, e que o objetivo final será alcançado sem grandes dificuldades. Devemos então falar com aquelas pessoas que estão prontas e capazes de responder, de reagir. Não há outro problema ou dilema em sua vida tão crítico quanto este. Qualquer coisa que você estabelecer em seu próprio nome para sua nação, para seu grupo, para sua cultura ou sua tradição religiosa, se perderá em face da intervenção. Você não quer fazer parte de um coletivo. Você deve confiar em nós a este respeito e considerar nossas palavras seriamente. Não há liberdade aí. Você se tornará nada além de um servo ligado aos seus novos mestres. E embora aqueles de vocês que representam seus mestres tenham certos privilégios, todos vocês serão escravizados. E o poder de resistir, embora ainda possa ser reunido, terá custos e consequências muito maiores. Para aqueles governantes que observam os coletivos que estão intervindo em seu mundo, deve parecer que a humanidade dá as boas-vindas à presença dos coletivos. Deve parecer do lado de fora que a humanidade é a favor dessa intervenção. É por isso que há um grande esforço para conseguir emissários para a intervenção
e para que indivíduos em posições de poder e liderança defendam a presença dos visitantes e afirmem as promessas dos visitantes de maior riqueza, poder, liberdade e paz. Você pode entender o que estamos dizendo aqui? Este é um engano, tanto dentro do seu mundo como fora dele. Até que haja uma voz forte resistindo à intervenção que é tornada pública e conhecida, parecerá aos observadores externos que a intervenção está sendo bem recebida pela humanidade e está sendo defendida pela humanidade. A intervenção já conta com muitos palestrantes e representantes, mas poucos críticos vocais. Até mesmo sua crítica vocal cria problemas para a intervenção. Até mesmo para as pessoas falarem e dizerem: não, isso é errado. Estamos sendo visitados contra a nossa vontade. Estamos sendo persuadidos e manipulados contra a nossa vontade. Isso não deve acontecer. Isso não é bem-vindo. E exigimos que os visitantes saiam. Até que essas vozes sejam ouvidas, parecerá aos órgãos de governo e àqueles que competem com esses coletivos que eles estão com consentimento humano. Até mesmo despertar o clamor público seria de grande benefício para você aqui. Não é que você precise remover fisicamente os visitantes. Em vez disso, você deve demonstrar seu descontentamento com a presença deles e com suas atividades. Você deve demonstrar sobriedade em relação aos incentivos e enganos deles. E você tem que falar contra a tentativa de cruzar com a humanidade para criar uma nova liderança aqui. Você tem que falar contra o sequestro de pessoas, contra a sua vontade, pois essas coisas estão sendo realizadas em segredo. Mesmo as autoridades externas não sabem que isso está acontecendo. Devemos continuar enfatizando essas coisas para que você possa ver e entender claramente. Levante sua voz contra a intervenção e a intervenção ficará em risco. Resista à intervenção e a intervenção deve parar e os coletivos devem encontrar outras maneiras de ganhar sua atenção e a sua lealdade. Como dissemos em nossos discursos anteriores, ninguém deve colocar os pés em seu solo sem o seu consentimento expresso. Seus aliados não viriam aqui sem este consentimento expresso, embora, em um momento anterior, os seus aliados tenham tentado alcançar certos indivíduos no mundo em face da intervenção. Ainda assim, de modo geral, nenhum verdadeiro aliado da humanidade interviria nos assuntos humanos. Não pense que você pode persuadir aqueles trabalhadores nos coletivos que você provavelmente encontrará em seus encontros cara a cara. Eles não têm discernimento ou a vontade de compreender a sua perspectiva. Eles estão apenas cumprindo seus deveres, como foram criados para fazer. Embora sejam seres biológicos e ainda tenham potencial para o espírito, a probabilidade de você ser capaz de persuadi-los é muito, muito limitada. Eles estão funcionando sem parar. Eles não têm o fundamento moral que vocês têm. A liberdade pessoal é desconhecida para eles e eles não a valorizam. Tenho sido ensinados que a liberdade pessoal é caótica. Eu acredito que eles queriam dizer: têm sido ensinados a eles que a liberdade pessoal é caótica, indisciplinada e destrutiva. Eles não aceitariam seus apelos e suas admoestações. E mesmo aqueles que os gerenciam e controlam, embora tenham maior autoridade, não serão capazes de compreender suas reclamações e suas convicções. Não é assim que a intervenção será interrompida. Não será interrompido por você criar dissensão entre suas fileiras. A intervenção será interrompida porque você criou uma voz contra ela e seu povo está unido para impedir que isso aconteça no mundo. Neste momento, naves alienígenas vêm e vão à vontade.
As pessoas são levadas à vontade. Os recursos biológicos são obtidos à vontade. O acesso a indivíduos em posições de poder é feito à vontade. Não existe o acordo coletivo e a resistência necessária para contrabalancear qualquer uma dessas intrusões, nenhuma dessas violações de seus direitos fundamentais. Isso deve mudar. E deve começar com alguém. Deve começar com você e com outras pessoas como você, que têm maior consciência e sensibilidade. E este foi o 4º relatório, pessoal. Gratidão por compartilhar essas informações. Gratidão por estarem aqui, escutando, prestando atenção com o coração de vocês. Amanhã a gente volta com o 5º relatório. Tenham um bom dia, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã.